Olá pessoal, aqui é a professora Rutiele do canal do Cálculo e na videoaula de hoje nós daremos continuidade a essa playlist do estudo das sequências e séries de números reais. Nessa videoaula nós faremos a definição de uma série por meio de suas somas parciais. Falaremos sobre convergência e divergência de séries e também sobre a convergência absoluta. Fique ligadinho nessa videoaula que você não pode perder. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao estudo das séries, na verdade, hoje nós vamos fazer a definição do que é uma série de números reais. Vamos falar sobre convergência, divergência e um tipo especial de séries que são as séries geométricas. Então, para começar, vamos ter em mente que série é uma soma infinita, tá? Então, fazer uma série é fazer uma soma infinita. Então, nós vamos somar os infinitos termos de uma sequência. A gente escreve assim, ó. N variando de 0 até infinito, tá? E aí fica assim. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando que eu tô somando todos os termos da minha sequência AN, beleza? Eu uso esse símbolo signo. Então, para a gente entender como que funciona, então, na verdade, fazer o somatório dos N variando de 0 até infinito de AN vai ser fazer o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais até infinito. Então, eu estou somando todos os termos da sequência AN. Para isso, gente, eu preciso definir uma sequência, que é a sequência das somas parciais. Então, eu vou pegar a minha sequência AN, que é uma sequência de números reais, e vou gerar uma sequência de somas. Como que eu faço? S1 vai ser somar só o primeiro termo, S2 é somar o primeiro e o segundo, S3 é somar até o terceiro, Sn é somar os n primeiros termos. Então, a Sn ela é gerada a partir da soma da sequência AN. Como que funciona então? Observe que nós acabamos de construir a sequência gerada por S1, S2, S3 até Sn e segue. Essa é uma sequência infinita, tá? Essa sequência ela é muito importante e útil para a nossa definição de série. Olha como que eu vou fazer a definição. Dada uma sequência AN, define-se a soma infinita como sendo sigma n variando de 1 até infinito, como sendo uma série infinita. Então, a série, na verdade, é uma soma infinita dos termos da sequência AN. A sequência definida por S1, S2, Sn, que é a sequência das somas parciais, e ela é gerada conforme eu mostrei aqui acima, tá? Então, a sequência das somas parciais, ela é uma sequência importante para o estudo da série, que é a soma dos infinitos termos da sequência AN. Como que fica então? Olha, a gente tem a seguinte definição de convergência. Se a sequência das somas parciais Sn converge para um número L, nós vamos dizer então que a série converge e que sua soma é o mesmo L. Sendo assim, nós vamos falar então que a soma de A1, A2, AN, dos infinitos termos da sequência AN, vai ser o próprio L. Logo, gente, a sequência Sn que nós construímos, ela é extremamente importante, porque nós vamos olhar se essa sequência converge. Então, lembrando, o que significa sequência Sn convergir? É que o limite da Sn, quando n tendendo a mais infinito, existe e é o L. Então, a sequência convergir para L, a sequência Sn, significa isso daqui. Se a sequência Sn não converge, ou seja, se não existe esse L, ou se esse L não seria um número e seria infinito, nós vamos falar que a série diverge. Então, ou a sequência Sn converge para um L, ou seja, o limite da Sn é um L, e se o limite não existir, né, no caso sendo infinito, ou não existir por outro motivo que nós vamos ver, a sequência diverge. Desculpa, a série diverge. Então, essa série aqui, ó, ela converge
se a sequência SN converge, e elas vão convergir para o mesmo valor, que é o L, e diverge se a SN diverge. Então, a sequência das somas parciais ela é algo extremamente importante aqui para nós. Vamos ver um exemplo aqui bem intuitivo. Suponha que eu ganhei uma barra de chocolate e resolvi comer a metade dela hoje. Amanhã eu vou comer a metade do que sobrou. Depois de amanhã eu vou comer a metade do que sobrou e assim sucessivamente. Então hoje eu comi meio, amanhã eu vou comer um quarto, depois de amanhã eu vou comer um oitavo, depois de amanhã um 16 e assim sucessivamente. Então observe que eu escrevi isso como sendo um meio, um sobre... Aqui faltou colocar uma... Estou descrevendo os termos da sequência n, tá? Então, 1 sobre 2 ao cubo, 1 sobre 2 à quarta, 1 sobre 2 à quinta e assim sucessivamente, tá? Então, repare que a sequência n que está gerando é 1 sobre 2 elevado a n, tá? Então, a sequência que vai estar gerando essa série é a sequência, eu vou escrever aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a n variando de 1 até infinito, que é a série que eu vou querer estudar aqui, tá? Por que que eu quero olhar a soma? Porque eu quero saber quanto de chocolate que eu comi a partir de alguns dias. Olha, no primeiro dia eu comi metade. Até o segundo dia eu comi a metade mais um quarto. No terceiro dia eu já vou ter comido metade mais um quarto mais um oitavo. Depois de N dias, eu vou ter comido metade, mais um quarto, até 1 sobre 2 elevado a N. E aí a gente observa que a sequência SN, que é a sequência das somas parciais, ela foi criada, tá? Então, a SN vai ser essa sequência aqui. E a pergunta é, o limite de SN quando N tende a infinito existe? Porque se esse limite existir, eu sei que a soma... Se esse limite aqui existe, a soma de 1 sobre 2 elevado a n, que é a série, n variando de 1 a infinito, vai ser o mesmo valor desse limite, porque é a definição de convergência da série. A SN, gente, é uma sequência que é um meio, um quarto, até 1 sobre 2 elevado a n. Eu vou, desse jeito que tá aqui, eu não sei o que acontece com a SN, fica difícil de calcular. Então, a tática que a gente usa aqui, nós vamos ver que isso daqui é uma série geométrica, tá? E toda vez nós vamos multiplicar pela razão. Se você observar cada termo da sequência que é a n, dividida pelo anterior, dá 1 meio, ó. 1 16º dividido por 1 oitavo dá 1 meio, 1 oitavo dividido por 1 quarto dá 1 meio, 1 quarto dividido por 1 meio dá 1 meio. Então, a razão aqui vai ser 1 meio. E é isso que eu faço, eu multiplico a razão vezes SN. Por que que eu faço isso? Porque olha o que que vai acontecer. Quando eu multiplicar esse 1 meio aqui por 1 meio, eu tenho 1 sobre 2a quadrado. Esse termo aqui, quando eu multiplicar, gera esse. Então, vou multiplicar por todos. Aqui vai ter um anterior que virou esse. Esse termo aqui, 1 sobre 2an, virou 1 sobre 2an mais 1. Por que que eu faço isso? Que agora eu vou pegar essa linha e vou subtrair essa, ó. SN menos 1 meio. Quando eu faço isso, gente, ó, esse termo aqui não subtraiu ninguém. Agora, esse termo aqui, ele foi embora com esse. Então, esse daqui eu escrevo aqui. Esse vai embora com o que está aqui, o outro vai embora, esse daqui subtrai com esse, sobra só esse último aqui, que é 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Toda vez eu faço isso, então, eu gero a sequência SN, multiplico ela pela razão, subtraio a linha SN menos 1 meio de SN, ou seja, menos a razão vezes SN, e gero isso daqui. Só organizando isso daqui, eu coloco o SN em evidência, e sei que 1 menos 1 meio é exatamente 1 meio, e aí eu gero a sequência SN. Agora tá muito fácil de calcular, gente, ó. Quem é a sequência SN? É 1 sobre 1 sobre 2 elevado a n. 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Observe que quando n tende a infinito, essa parte aqui tende a zero, e o limite de SN, portanto, é 1. Se o limite de SN é 1, a nossa série converge para o mesmo valor. Portanto, a soma é 1.
o que faz muito sentido para nós, porque eu ganhei um chocolate inteiro, né? Eu ganhei um chocolate inteiro. No primeiro dia eu comi a metade dele, no outro dia eu comi a metade do que sobrou, no outro dia eu comi a metade do que sobrou, e com o passar do tempo, quando esse n tender a mais infinito, eu sei que eu vou ter comido a unidade de chocolate inteira, que é o que a gente concluiu aqui, ó. Eu vou ter comido todo o chocolate quando o n for para mais infinito, certo? E aí, pessoal, nós temos então que a soma do que eu comi no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no enésimo dia e segue para infinito, vai dar 1, tá? Eu dei esse exemplo porque ele é um exemplo muito legal para a gente ver aqui o procedimento da série geométrica, tá? Foi proposital. Então, o que é uma série geométrica? Ela é uma série com essa forma aqui, ó. AR, mais AR ao quadrado, mais AR ao cubo. Cada termo que eu estou somando, dividido pelo anterior, vai dar a razão, que é o R. É uma soma infinita, tá? Eu escrevo ó, n variando de 1 até mais infinito, AR elevado a n menos 1. Onde A e R são números reais fixados, o A não é zero, ela é denominada série geométrica. Por que ela é uma série geométrica? Porque o AN, que é a sequência que gera, né, os termos que eu estou somando, cada termo dividido pelo anterior dá a razão, que é o R, tá? Essa série geométrica, então, nós já vimos que eu somar o primeiro, o segundo, o terceiro até o enésimo termo, eu estou gerando a sequência SN. Igual no exemplo anterior, eu não consigo resolver essa sequência SN do jeito que tá, porque eu tenho que fazer SN tender infinito e fica muito difícil calcular o limite. Mas, se eu multiplico essa sequência pela razão, subtraio a primeira linha pela segunda, ó, eu faço então SN menos RSN, eu vou estar, ó, esse vai embora com esse vai embora com esse que eu estou subtraindo, esse vai embora com esse. Então, só sobra esse A e esse AR elevado a N. Ponho o SN aqui em evidência, ó. Passo os dois lá dividindo 1 menos R e obtenho a fórmula, uma fórmula importante aqui que dá a cara do SN, que é a soma dos N primeiros termos. Se eu tenho a fórmula da sequência SN, o termo geral dessa sequência, eu consigo observar que se o módulo da razão é menor que 1, esse R aqui elevado a N é a única coisa que está variando, o resto é fixo. Se o módulo dessa razão é menor que 1, essa razão elevado a N quando tende a infinito vai estar tendendo a zero, quando esse N cresce para mais infinito. Portanto, se essa parte aqui do Rn tende a zero, a sequência Sn converge para A, lembrando que A é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Se o módulo dessa razão for maior que 1, essa parte aqui de R elevado a N vai estar tendendo a mais infinito ou a menos infinito. E, portanto, a série vai divergir, porque essa Sn vai divergir se esse pedacinho aqui diverge. Então, gente, a razão ela é importante para nós. Nós vamos sempre ter que ver se a razão em módulo é maior ou menor do que 1. Se for menor do que 1, a série converge e converge para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. E se o módulo da razão for maior que 1, a série geométrica vai divergir, tá? Logo, então, eu escrevi isso aqui mais bonitinho, ó. Se a razão em módulo é menor que 1, a série geométrica converge e converge para esse valor, primeiro termo dividido por 1 menos a razão, e se o módulo da razão é maior do que 1, a série geométrica vai divergir, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, olha esse primeiro aqui, deu a soma, então é bom escrever alguns termos aqui, ó, quando n vale 1, eu escrevo aqui n igual a 1, gero 2, quando n vale 2, 2 terços, quando n vale 3, quando n vale 4 e assim sucessivamente. Repare que cada termo dessa série dividido pelo anterior dá a razão, que nesse caso é 1 terço.
Repare que o primeiro termo dela é o 2, ó. Então, o A igual a 2, primeiro termo, e a razão. Eu sei, então, gente, que o módulo da razão que é menor do que 1. Portanto, a série converge e converge para primeiro termo dividido por 1 menos a razão, ó. Coloquei aqui os valores. Portanto, essa soma vale 3, tá? Então, essa soma infinita, 2 mais 2 terços mais 2 nonos e assim infinitamente, vai valer um total de 3. Coloquei aqui uma outra série, ó, 5 vezes menos 1 elevado a n, 4 elevado a n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Coloquei alguns termos. Observe que cada termo dividido pelo anterior vai dar a razão, que é aqui nesse caso menos 1/4, e o primeiro termo é 5. Observe que o módulo da razão aqui é menor do que 1, tá? Então, essa série converge, ela é uma série geométrica convergente, e ela converge para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, que dá um total de 4 unidades. Significa que essa soma aqui infinita no total vale 4. Uma boa aplicação bem interessante aqui para a série geométrica, gente, é expressar dízima periódica. Por exemplo, ó, esse número aqui, eu quero saber qual que é o número racional, ou seja, quem é a fração que equivale a essa dízima periódica. Então, primeira coisa, eu começo entendendo que essa dízima ela é igual a 5 mais 0,23 mais 0,0023 mais 0,00023 e assim infinitamente. E observo que 0,23 é 23 décimos, 0,023 é 23 100 ao quadrado, o próximo é 100 ao cubo, e observe que cada termo dividido pelo anterior vai me dar a razão, gente, que é 1 centésimo. Observe também que o primeiro termo aqui, ó, é 23 centésimos. Então, observe que eu deixei o 5 fora e observei que a partir aqui do 5 era uma série geométrica. Que série que é essa daqui, ó? 23, 1 sobre 100 elevado a n. E aí eu faço, então, lembrando que o módulo da razão aqui é menor que 1, portanto, ela é convergente, e ela converge para primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, resolvo essa conta e acho aqui a fração que representa essa série, que representa esse número aqui, essa dízima periódica, usando a série geométrica. E aí, gostou da aula? Se gostou, acesse o canal do Cálculo nas redes sociais, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo ou a playlist com seus colegas. Até a próxima! Tchau!